Gente, boa noite. Eu sou o Edmilson. Eu sou da 150, estou no segundo período agora. A Andressa, ela é minha veterana direta, né, da 149. A gente, embora eu seja da diretoria da educação, a gente optou por fazer essa apresentação aqui em conjunto, né? Ela quer estar só como ligante para não ficar sozinho e também por ser um tema atual, recorrente aí, né? No dia a dia e traz uma curiosidade para a gente. Então, o nosso tema é o sistema endocannabinoide na farmacologia médica, né? Eu sou Edmilson e a Andressa. A gente elaborou uma estratégia de apresentação em blocos. Então, de agora até o sétimo slide, vai ser eu falando, depois vai ser ela, enfim. Vocês vão entender a dinâmica. Vamos lá, Andressa. Aí o sumário, né, de introdução, a gente separou, destacou 10 pontos principais, só que a gente não vai ficar só nisso, né? A gente vai, enfim, vocês vão ver. A introdução, isso aí. Introdução, componentes do sistema. Eu, principalmente, vou falar da introdução dos componentes do sistema. A Andressa vai ficar com a parte dos receptores e das funções. E aí eu volto com as enzimas, no caso, né? E aí falo do uso terapêutico, depois a Andressa vem e fala das interações e também da abordagem farmacológica. Aí a gente pincela no final falando sobre como é que está o futuro da pesquisa e aí, enfim, se vocês tiverem perguntas e dúvidas, a gente responde no final. Beleza? Vamos lá, Andressa. É importante também, né, antes da introdução, a gente apresentar as justificativas para isso, né, já que a gente está abordando um tópico que é tido como tabu, já que é um fármaco com um potencial psicoativo, né? Então, como justificativa, a primeira é que é essencial, né, para a gente para poder orientar essencial para orientar o uso adequado e seguro das substâncias relacionadas a cannabis, né, e seu potencial terapêutico. O segundo também, né, é justamente entender essa regulação dos processos fisiológicos da dor, do apetite, enfim, tudo mais. E terceiro também é apresentar o tópico para a gente, futuros médicos, né, para saber lidar de forma apropriada com as complexidades do campo. E aí, enquanto introdução, né, o que é um canabinoide de fato? Canabinoide é um composto que interage com receptores específicos, né, que serão apresentados pela Andressa, através de um sistema endocannabinoide. A gente tem vários mecanismos do nosso corpo, né, vias de sinalização, hormônios, enfim. Esse aqui é mais um tipo e ele é muito específico, justamente por isso que é o endocannabinoide. É, temos três tipos, aí temos os endos, que são aqueles produzidos por nós mesmos, os fitos, que são aqueles encontrados em plantas, né? E os sintéticos. Lembrando que os fitocannabinoides não são necessariamente encontrados exclusivamente em plantas cannabis, né? Assim como os limonenos não são encontrados exclusivamente em limões. Então, é só mesmo para a gente. Claro que a maior concentração a gente vai encontrar nessas plantas, mas é só mesmo para a gente expandir o horizonte e entender que o nosso organismo adquire esses fitocannabinoides de alimentos que não necessariamente são cannabis, né? Então, essa regulação ela acontece há muito tempo e a gente está descobrindo isso recentemente. Então, enquanto endocannabinoide, a gente tem os dois principais, né? Não são os únicos, mas são os dois principais, né? A anandamida e o 2-AG. Mais para frente, a Andressa vai falar para vocês mais apropriado. Quer dizer, eu vou falar, né, o nome do 2-AG, porque eu realmente esqueci, mas enfim. A diferença, os dois são produzidos in situ e são usados quando necessário. Eles utilizam de N-acetiltransferases como catalisador, como enzimas catalisadoras, né? A diferença, basicamente, da anandamida e do 2-AG é que a anandamida ela desempenha um papel na modulação da transmissão sináptica, enquanto que o 2-AG ele desempenha uma estimulação dos receptores metabólicos do glutamato.
Então, mais lá na frente a gente vai ver, né, que a gente já sabe que o glutamato ele tem várias interações aí por vias que a gente sabe da dor, inflamatória, enfim. Então, através dessa, dessas vias conjugadas, né, dessa interação de vias, a gente consegue fazer uma alteração farmacológica, ou fazer uma interação farmacológica e conseguir ver um melhor uma, ter uma abordagem mais apropriada para o paciente, né? Dependendo do paciente, o que ele precisa, né? Dor ou modulação do apetite, enfim. E aí, né, no caso, só para a gente poder exemplificar, os endocannabinoides, como eu falei, a anandamida e o 2-AG. O 2-AG é o 2-araquidonil glicerol petit, né? Os fitocannabinoides, aqui eu estou citando quatro, que são os quatro que desempenham os papéis, os de maior potencial, né, de uso clínico. O THC, que é o que apresenta é a substância que tem tem ação psicoativa. O canabidiol, que é aquele que é assim, é a menina dos olhos da pesquisa. O canabidinol, e o canabigerol. Todos esses, de cada um desempenha um papel meio que diferente, não são completamente diferentes, né? Mas dá para ver as vias metabólicas, você vê que são assimiladas de maneiras diferentes esses compostos. E os sintéticos, no caso, o dronabinol e a nabilona, que são os fármacos propriamente ditos, aqueles que já estão em uso no tratamento clínico, no uso clínico. E aí agora a Andressa vai falar mais sobre os receptores com vocês. Oi, gente, boa noite. Eu vou estar agora falando sobre os receptores, que no caso são CB1 e CB2. Mas antes, lembrando que, como a gente já ouviu, né, do Edmilson, o sistema endocannabinoide ele vai compreender os receptores endógenos e bioquímicos por sintetizar a substância e a sua ação. E, de acordo com a União Internacional de Farmacologia Básica e Clínica, são os receptores CB1 e CB2 que estão ligados à proteína G. O receptor CB1 ele vai estar localizado nos terminais nervosos pré-sinápticos, no caso, a ativação dele e o efeito no sistema nervoso central, e ele vai ser responsável por grande parte dos efeitos neurocomportamentais dos canabinoides. E como se pode ver na imagem, ele tem ações no cérebro, pulmão, sistema vascular, músculos, TGI, órgãos reprodutores, sistema imuno, fígado, medula óssea e o pâncreas. Já o receptor CB2, ele vai ser o principal receptor de canabinoide no sistema imune, o principal, quer dizer, um papel na resposta, né, do sistema imune, e também ele pode se expressar através dos neurônios. E os principais agonistas endógenos de CB1 e CB2, eles são derivados desse ácido araquidômico. Então, os endocannabinoides como neuromodulares, eles vão ter como a acetilcolina, aminoácidos como glutamato, GABA, dopamina e a serotonina. Esses três, quer dizer, os três principais pontos são que eles vão ser transmissores sintetizados nos terminais pré-sinápticos a partir de precursores específicos e armazenados em vesículas sinápticas. O segundo ponto é, eles podem ser liberados na fenda sináptica após influxo de cálcio, no qual este vai ser um subsequente para a ativação das fosfolipases. No caso, a D, que vai ser a anandamida, e o 2-AG, o diacilglicerol lipase, no qual vai converter estes fosfolipídios em endocannabinoides. E o terceiro, no qual vai ser os mecanismos específicos para que finalizem suas ações, incluindo a captação e a degradação enzimática.
Por que são importantes estes três critérios? Pois os endocannabinoides eles vão mediar as informações pré e pós-sinápticas que chegam via retrógrada para que seja sintetizado sob demanda e não armazenado em vesículas. E o receptor CB1, ele ativado, ele diminui o influxo de cálcio nos terminais axônicos, resultando na diminuição da liberação do transmissor. E agora, e falando agora sobre as enzimas, os endocannabinoides eles são limitados pela internalização seguida pelo catabolismo. No caso, se ele ocorre de forma passiva por conta da difusão ou por transportadores específicos, após sofrer hidrólise enzimática, no caso, a amida hidrolase de ácidos graxos, que é FAAH, e a lipase monacilglicerol, que vai ser o MAGL, eles vão ser importantes alvos farmacológicos com grande potencial terapêutico promissor. E agora eu vou estar dando prosseguimento, tá passando a palavra para o Edmilson. Gente, então, o potencial farmacológico do bloqueio dessas. Bom, o que a gente viu até agora, né? Só para a gente ter uma linha de raciocínio aqui. A gente viu os endocannabinoides, a gente viu os receptores específicos dele, a gente viu também as enzimas por detrás disso, e agora a gente vai começar a ver o potencial farmacológico. Então, o primeiro que a gente vê é do bloqueio dessas enzimas, né, que visam aumentar os níveis de disponibilizar mais, né, a anandamida e 2-AG, prolongando assim os seus efeitos nos receptores canabinoides. E aí, como consequência, né, aqui eu botei três, mas os estudos, mais no final a gente vai ver que são várias coisas que estão descobrindo, enfim, muitas coisas, muitas aplicações em muitas doenças, mas a princípio é no alívio da dor, na regulação do humor e no tratamento de distúrbios neurodegenerativos. E aí, a maior aplicação atualmente é do CBD, canabidiol, né, na dor crônica e também nas crises de epilepsia. Muitas pessoas também, pacientes relatam com esclerose múltipla, né? Pacientes com esclerose múltipla relatam também a diminuição, né? Uma melhora com o tratamento. Mas a principal coisa que a gente também tem que ver por detrás dessa descoberta, além da questão, a gente vai abordar isso, da questão da legalização e descriminalização para poder fazer a pesquisa, mas a gente vê, como por exemplo, o Brasil ele faz uso da dipirona, né, enquanto outros países, como os Estados Unidos, não faz. Isso levou, né, a crises também sociais, como o uso de opioides. Então, atualmente, a maior concentração de renda na pesquisa de canabidiol é justamente no alívio da dor crônica, que é na substituição dos analgésicos atualmente em vigor, né? Por trazer essa potencialização. Lembrando que os Estados Unidos não usa a dipirona porque tem uma questão, um fator genético maior lá no país deles do que no nosso. Enfim, o uso terapêutico, num primeiro momento, é o bloqueio das enzimas, né, para poder fazer com que o tempo do CBD, canabidiol, enfim, dos canabidioides fiquem por mais tempo e, assim, consequentemente, alivia a dor, alívio das crises de convulsão também, né, e aí, enfim, relatos de melhora em esclerose múltipla também. Então, gente, dando agora continuidade, nós temos também outros receptores que podem estar sinalizando, como o sistema vaniloide, que vai ser o TRPV1. Mas só que sem aprofundar tanto e trazendo ele mais assim, de forma bem simples. Além
dos receptores de CB1 e CB2, nós temos este, e que ele vai ser um canal iônico, no qual ele pode atuar, quer dizer, ele atua no sistema nervoso central. Esse TRVP1, ele vai ser expresso nos terminais nervosos pós-sinápticos. Ele também pode ser ativado de forma intracelular pela anandamida, e trazendo por curiosidade, ela quer dizer felicidade, o significado de anandamida. E no sistema nervoso periférico, esse TRPV1, ele vai ser ativado pelo calor, por baixo pH e substâncias da pimenta malagueta, no caso, a capsaicina. E agora, trazendo um pouco sobre as interações medicamentosas e os efeitos adversos. No caso de receptores de CB1 e CB2, eles agem como agonistas. E aí, os prós em relação a isso tudo é que eles têm propriedades semelhantes aos antidepressivos e o seu uso clínico vai ser somente em casos específicos. Quais vão ser os contras desse agonista, desses receptores? É que ele pode levar a estados adversos, principalmente em doses altas, gerando consequências como abstinência, amnésia, tolerância. E os antagonistas de CB1? O seu ponto positivo vai ser que ele é um potencial útil no tratamento, ele vai ter efeitos com benefícios em pessoas diabéticas e transtornos cardiovasculares. O contra é que ele age facilmente em casos de pessoas que têm alguma ansiedade ou depressão. O antagonista de CB2, o seu positivo é que ele vai evitar a ativação de CB1 em propriedades analgésicas, e o ponto contra não há nenhum. E no caso, os inibidores da captação de endocannabinoides. Os pontos positivos vai ser que ele contém propriedades semelhantes aos antidepressivos, vai ter bom proveito das ações desse endocannabinoides, com menor efeito colateral, sendo o oposto do antagonista CB1, gerando um baixo potencial de adição e tira proveito das ações da anandamida, que vai ser o inibidor da lipase monacilglicerol. E o ponto contra vai ser que ele é um alvo molecular impreciso, no qual algumas drogas ainda não possuem seletividade, efeitos a longo prazo não sendo tão investigados. E trazendo agora já a abordagem personalizada, o tratamento terapêutico ele ainda enfrenta obstáculos para a sua aplicação clínica. Vou trazer um exemplo. Uma pessoa que faz tratamento com canabinoides pode gerar efeitos sedativos, que pode prejudicar o aprendizado e a memória. Sendo que a gente sabe que, se for em doses baixas, não vai ter tanto efeito colateral, diferente, salvo casos cuja medicação cause efeitos opostos. Recentemente, no estado agora de São Paulo, teve a aprovação dessa lei 17.618, que ele institui o uso da cannabis medicinal no SUS de São Paulo. E também acho que agosto, se não me engano, no qual eu tirei essa foto, o município de Búzios, ele já liberou essa distribuição do óleo da cannabis no SUS para principalmente pacientes com autismo, epilepsia e síndrome de Down. Podem estar recorrendo e procurando saber do uso dessa medicação. E como está esse futuro da pesquisa farmacológica? Então, nós vemos que ele é um grande potencial, no qual ele contém variedade de condições neuropsiquiátricas, e que eu anotei isso dizendo qual é o protocolo no estado de São Paulo, baseado em evidências científicas, que agora as pessoas por lá podem estar procurando o uso da cannabis no SUS. No caso, para pacientes oncológicos,
para alívio da dor. No caso do gastroenterologista, para doenças de Crohn. Na parte do oftalmo, vai ser para o tratamento da glaucoma. Na psiquiatria, nós, como bem vimos o Edmilson falando, para principalmente o tratamento das doenças psiquiátricas. E na parte da neurobiologia, voltado mais para a pediatria, no caso da síndrome de Lennox-Gastaut, SLG, que ela vai ser uma encefalopatia epilética severa da infância que corresponde a 5% das epilepsias infantis. E também o complexo de esclerose tuberosa, que ela vai ser uma doença rara de distúrbio hereditário que causa o desenvolvimento de nódulos anormais no cérebro, alterações na pele e, às vezes, tumores em órgãos vitais, como o coração, os rins e os pulmões. E a canabinoide sintética, ela vai ser um composto mais seletivo e seguro, com potencial de direcionar receptores específicos e minimizar estes efeitos colaterais. E aí agora a gente chega nos impasses da pesquisa, né? Porque a gente a todo momento falou aqui dos potenciais, de vários efeitos que já são tidos aí, né? Já são estudados. Só que a gente ainda continua com grandes impasses justamente por causa da questão legislativa, né? Então a legalização, mais do que a descriminalização, tem um impacto direto positivo na pesquisa, né? Porque a legalização cria um ambiente regulatório que permite o desenvolvimento de medicamentos canabinoides, estimula o estudo clínico e facilita a condução de pesquisas científicas. Em regiões onde a cannabis foi legalizada para uso medicinal, houve um aumento significativo na pesquisa, né, desses e no desenvolvimento de fármacos baseados também, né, nesses compostos. Isso levou no desenvolvimento de medicamentos como Epidiolex. para epilepsia e ao aumento da compreensão do seu potencial, né? E aí, enfim, né? Vendo todo esse potencial, diminui o estigma e aí acaba que a legalização cria um ambiente mais favorável à pesquisa, permitindo que os estudos clínicos controlados e o desenvolvimento de tratamentos terapêuticos, enquanto a descriminalização, embora possa reduzir esses estigmas, não tem um impacto direto na pesquisa farmacêutica. Só para relembrar, né? Lembrando que aquela questão dos receptores, o CB1 ele atua no sistema nervoso central, preferencialmente, né, os receptores se encontram no sistema nervoso central, enquanto o CB2 no sistema nervoso periférico. A atuação da anandamida, ela se dá preferencialmente no... Aí você pode me corrigir, ou Andressa, caso eu esteja errando. A anandamida é preferencialmente no CB1, né? Uhum. E, Isso. e o 2AG é no CB2. E aí, essa regulação, né, a regulação que o sistema endocannabinoide faz no corpo não é apenas essa de modulação da dor ou do humor. Também tem de regulação térmica, tem várias outras vias que a via endocannabinoide afeta, mas principalmente os estudos e a pesquisa toda está sendo direcionada ao desenvolvimento de novos analgésicos, né? Justamente pelo potencial de redução da dor e no tratamento dessas outras patologias que não são que são neurodegenerativas, né? E autoimunes também. Então, o potencial farmacológico da cannabis aí, ele é enorme. E aí aqui a gente destacou só o farmacológico e a gente nem apontou também outros possíveis potenciais sociais ou então também industriais, como antigamente se usava a fibra do cânhamo, da maconha, para a confecção de roupas, né? Então, é uma planta que tem um potencial não só farmacológico, social e, enfim, de indústria, mas um coisa geral, né? E aí a gente trouxe só uma visão bem generalista aqui para vocês, é muito mais complexo, muito mais profundo do que isso, mas a ideia era
mas cativar e mostrar para vocês um pouco da complexidade e da abrangência do campo do que necessariamente ficar mostrando vias fisiológicas ou bioquímicas. Então, agora a gente vai abrir para discussão e perguntas. Então, não, na verdade, eu já fiz química antes, na UF, lá na UF de Volta Redonda, tem o desenvolvimento da purificação do canabidiol, porque, enfim, para você poder fazer uma pesquisa, você precisa padronizar, fazer ele bem, padronizar, né? Então, o máximo de contato que eu tive, que é uma amiga minha que tem, por sinal, que é o mestrado dela, é justamente nessa purificação e isolamento do canabidiol de maconha. No caso, João, eu nunca não conheço assim muito sobre. Ah, não, também é minha Quer avó. A dizer, minha avó desenvolveu herpes zoster, e aí, associada a herpes zoster, veio dor homeopática, e aí o médico passou para ela um. Ela começou com codeína não estava funcionando, então o médico passou para ela um óleo de cannabis, e aí, enfim, junto com a codeína, ela começou a falar que melhorou, mas no final ela estava tomando pregabalina. Ela falou que dos três, né, da codeína, do óleo de cannabis e da pregabalina, a pregabalina é a que mais ajuda ela, sim, mas ela ainda continua sentindo dor. Então, enquanto experiência, assim, pouca, quase nada que eu tenho é isso. eu, particularmente, eu não tenho nenhuma experiência ou conheço alguém que utiliza da própria cannabis como tratamento medicamentoso. Assim. Sim, Foi, com quem teve certeza. a apresentação no IB, a Andressa chegou aí em exposição de congresso, alguma coisa assim do tipo. Foi, é que a gente estava animado com essa apresentação. E aí a gente também vai Uhum, distribuir a postagem lá, né? Mas só que hoje foi só a apresentação mesmo. sim. Mais alguém tem alguma coisa a perguntar? Pode perguntar. Fique à vontade. Valeu, Pedro. Gente, foi rapidinha, mas é isso. A gente veio apresentar mesmo, né, a diferença dos endos, dos fitos, dos sintéticos, diferenciar os receptores, dizer o que cada um mais ou menos faz. Oi, Maria Eduarda. Boa noite. Se você quiser perguntar, falar basicamente o que os receptores fazem, como é a atuação, o mecanismo que a gente está procurando, que eu digo, os cientistas estão procurando desenvolver, né, nessa coisa do bloqueio das enzimas e o uso terapêutico. E é isso, quem for mais para de clínica mesmo, provavelmente vai ter que em algum momento se aprofundar um pouco mais nisso, porque o paciente, né, ele em algum momento ele vai precisar, na senescência, né, de repente de auxílio no manejo do tratamento de dor, né? Então, a cannabis ela vem aí como alternativa e quem tiver curiosidade, é isso. A gente tira dúvida. No mais, essa foi a nossa apresentação. Edmilson disse tudo, gente. Então, é isso. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Ah, sim.
Então tá, pessoal. Foi isso mesmo. É isso, Obrigado. gente. Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Valeu. Obrigada.